Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Observe a tabela. Então nós temos aqui uma tabela tempo versus temperatura. Então eu tenho meu tempo em minutos, minuto por minuto, aumentando. E eu tenho a minha temperatura aqui que ela vai aumentando conforme o meu tempo vai passando. Aí ele fala aqui, ó, nessa tabela estão listados valores de temperatura em função do tempo, obtidos experimentalmente para o aquecimento de uma substância pura X. Inicialmente X estava sólida. Se é uma substância pura, eu só tenho ela. Por exemplo, água, por exemplo, sal, uma barra de ferro. Tá vendo que eu estou falando tudo substâncias puras? Água é uma substância composta, porém pura. Ferro, uma barra que só contém ferro, ou uma de alumínio. É uma substância simples, porém pura. Tá legal? Aí ele fala aqui, ó. Faça o gráfico de temperatura em função do tempo para aquecimento de X, que é a minha substância. Então, pessoal, a gente está analisando aqui, ó. Tá vendo que conforme o meu tempo vai passando, minha temperatura vai aumentando? Só que no minuto 6, ela bate 80 graus, mas ela se mantém até o tempo 9 com 80 graus. O que isso significa? Significa que eu estou mudando o meu estado físico, o meu estado de agregação da minha matéria. Tá legal? Então eu tenho que ficar muito esperto nisso, pessoal. Que eu tenho uma mudança. Então é sim uma substância pura, nesse caso. Tá legal? Então vamos desenhar ali no gráfico. Pode ser que comece um pouco torto. Mas vamos lá. No tempo zero, ele começa a 20 graus. Certo? Então, eu vou começar exatamente aqui e vou puxar a minha linha até 6 bater 80 graus. Lembrando, não é com uma régua, então fica um pouquinho difícil, mas para a gente tem que ter uma noção. Ele não vai ficar 80 graus, não bateu a 6 minutos, tá exatamente aqui, ó. Só que ele se mantém a 80 graus Celsius até 80. Então eu tenho que ir até o tempo 9, que o tempo 9 está exatamente aqui. Claro que é entre 8 e 10. Está exatamente aqui meu tempo 9. Então eu mantenho a minha temperatura constante até bater no 9. Então ele está pedindo para quê? Estou desenhando. Conforme vai aumentando a temperatura, olha lá, até o minuto 12, ele bate 110 graus. Então, ele vai bater exatamente aqui, ó. Vamos marcar esse ponto para a gente ter uma dimensão, a gente ter uma direção. Exatamente aqui. Então, eu montei o gráfico. Estou falando o gráfico aqui. Então, fiz o gráfico, como ele já está aqui, desenhei. Ótimo. A A já está respondida. B, identifique no gráfico as regiões correspondentes. A mudança de estado, olha lá, ó, mudança de estado sólido-líquido é onde o sólido vira líquido, então seja, a mudança é a fusão, e sinalize com o numeral 1. Então, meu numeral 1 está exatamente aqui, pessoal, é onde a minha linha se mantém. Então, eu tenho 1 aqui. E ao aquecimento do líquido, sinalize com o numeral 2. Então, esse ponto aqui, pessoal, é onde houve mudança, no minuto 9, é onde houve mudança do meu estado físico. Onde todo o meu sólido se transformou em líquido. Por isso que a minha temperatura volta a subir no meu tempo 10. Então, é nesse momento. Então, esse daqui é o meu 2, onde tem o aumento, né, de temperatura já no estado líquido. Então, B também está respondida. C, descreva como se alteraria o gráfico caso a substância X fosse impura, ou seja, fosse uma mistura. Pessoal, o gráfico, principalmente 1, vou até responder aqui embaixo, ó. Vamos colocar aqui, ó. 1. O gráfico 1, ele não está uma reta, ele iria ficar, aqui no caso a C, tá? Ficaria inclinado. Ele ficaria inclinado. Tá certo?
Como que ficaria isso? Vamos fazer de outra cor aqui, ó. Vamos pegar esse roxo. Vamos representar como se fosse aqui um, tá? Vou até representar próximo a ele. Ele não estaria reto do minuto 6 ao minuto 9? Ele teria uma leve alteração. Ele ficaria levemente inclinado. Então, ele ficaria mais ou menos assim, ó. Vamos colocar um ponto aqui roxo e outro ponto aqui, ó. Tá vendo que eu não vou ter uma reta? Eu vou ter uma inclinação. Eu tenho um aumento. Isso se um, né, fosse impura. Tá legal, pessoal? Então, é por causa desse motivo. Ele não ficaria bonitinho aqui. Ele teria um aumento de temperatura. Ele não estaria constante. Então, ele ficaria inclinado. Ou seja, não a temperatura, né? Vamos colocar aqui a temperatura. Não estaria constante. Certo, pessoal? Constante. Essa seria a diferença. Como se alteraria o gráfico. Beleza, pessoal? Um exercício tranquilo, que é completamente o inverso, né, de interpretação. Então, a gente tem que colocar no gráfico aí, em relação. Mas é só a gente fazer o inverso. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo.